Você sabe, ouvinte, por que as crianças mentem e qual e como aí evitar o comportamento? Sabe ou não? A Jurema Esteban é diretora pedagógica do Colégio Evolve e conversa com a gente a partir de agora. E eu repasso a pergunta para a senhora, Jurema Esteban. Por que as crianças mentem e como evitar o comportamento? Criança começa a mentir por volta dos 2 anos. E aí nós sabemos que é pro resto da vida, né? As mentirinhas. E por que a criança mente? Porque às vezes ela tem medo da punição, medo do castigo. Porque os pais sempre falam, né? Se você mentir, você vai perder isso, não vai acontecer aquilo, você vai ficar de castigo. Então, o primeiro momento é pelo medo da punição. Também porque quer esconder algo que ela sabe que não deveria ter feito. Ela sabe, papai, mamãe orientaram, não pode fazer isso. Aí a criança faz, ela sabe que ela tem que esconder. Por quê? Porque ela também não quer magoar quem ela gosta. Existe também a mentira que vem ligada à fantasia, né? Então a criança que fala que na noite do Natal viu o Papai Noel. Tem criança, por exemplo, que a amiguinha conta muito que tem um brinquedo muito legal, ela também deseja ter aquele brinquedo e ela não tem, mas ela pode contar que ela tem. Dá para entender? Dá para entender, sim. Bom, e se for bem sucedida essas mentirinhas aí, ela prevalece até a idade adulta? Sim, e quanto mais eles vão crescendo, se aproximando da adolescência, mais essas mentirinhas vão ficando mais sofisticadas, mais elaboradas, até mais convincentes, né? Então aí que entra o papel dos pais, da escola, para trabalharem na orientação dessa conduta. Bom, e depois de tudo aí, se der certo, vira político, é isso? No nosso Brasil, eu quero acreditar que nós estamos educando essa criançada para um futuro melhor, quem sabe, né? Somos merecedores. E o pai que não queira que ele vire político, como ele deve... Qual é o comportamento que ele deve ter aí para inibir isso? Olha, eu tenho falado muito a respeito disso com diferentes pessoas, diferentes profissionais, e cada vez mais eu acredito que a melhor forma de educar, de ensinar uma criança não é o exemplo. O exemplo é a única forma de educação. Então começa com os pais em casa. Acontece às vezes de tocar o telefone e a mãe fala para a secretária ou o pai para a mãe, olha, se for para mim, diga que eu não estou. Quer dizer, é uma mentirinha, a gente chama de mentirinha social. É uma mentirinha que não tem maldade, mas para a criança que está acompanhando isso, é um efeito terrível, porque ela está vendo que o papai mente, que a mamãe mente. Então, a primeira forma é usar o exemplo como educação, para evitar que a criança faça isso. Conversar muito com essa criança, falar da importância de ser verdadeiro, de que por mais que a mamãe possa ficar chateada, que o papai vai dar castigo, jamais omitir, falar sempre a verdade. E depois evitar, dentro do possível, a punição. Porque a punição reforça a mentira. A criança sabe que se a minha mãe, a criança, o adolescente, se a minha mãe, meu pai, meu professor descobrir que eu estou mentindo, a punição vai acontecer. Então, para evitar a punição, a criança mente. Então, esses 3 cuidados eu acho que são muito básicos, né? Evitar a mentira, como exemplo, conversar bastante e evitar a punição. E observar essa criança, porque o excesso de mentiras ao longo da infância, da adolescência, pode denotar uma insegurança nessa criança, que daí precisa ser trabalhada, né? Bom, a história do Pinóquio já não cola mais, porque as crianças já descobriram que é mentira, né? Muitos, né? O Papai Noel, o Pinóquio, e as historinhas todas vão por aí, né? Mas precisa trabalhar muito essa criança,
Através muito de brincadeiras, viu? Existe aí algumas dinâmicas para se trabalhar, como, por exemplo, deixar um brinquedo, uma caixa na sala e falar para as crianças: eu vou sair, mas vocês não podem mexer nessa caixa. E ficar observando, de alguma forma que as crianças não vejam, quando retorna a perguntar: quem é que mexeu aqui? Com certeza, grande parte mexeu para ver o que tinha, mas não vai assumir, né? Então, com brincadeiras e trabalhando esses comportamentos, né, de forma mais lúdica, quando as crianças são menores, óbvio. Tá certo, então. Mais alguma coisa que o senhor acha importante o ouvinte da Rádio Cidade saber, que é pai, que é mãe, sobre a mentirinha das crianças? Olha, vamos, ouvintes, vamos, brasileiros, vamos trabalhar com todos ao nosso redor e conosco mesmo a questão da mentira, né, que envolve a ética. Vamos lutar para a gente ter um país melhor para nós brasileiros, começando por essas mentirinhas que não trazem benefício algum. Tá aí a Jurema Esteban, ela é diretora pedagógica do Colégio Evolve, falando ao jornalismo da cidade. Repórter Admilson Oliveira.